Duas fontes F1 e F2 oscilam sem diferença de fase, produzindo ondas iguais que se superpõem no ponto P, conforme indicado na figura. A diferença de caminho entre as duas ondas é d. Sabendo-se que o comprimento de onda é lambda, para qual os valores de d apresentados nas alternativas ocorre um máximo de intensidade, uma interferência construtiva no ponto P. Fera, dá uma olhada na figura, perceba que as duas fontes 1 e 2 estão a distâncias diferentes do ponto P e por conta disso a trajetória do ponto P1 até P tem uma distância d1, a trajetória do ponto P2 até P tem uma distância d2. Então são duas fontes F1 e F2 que têm distâncias d1 e d2. A diferença entre essas duas distâncias em módulo é chamado de atraso de marcha. Nessa questão, a distância entre eles é d. Está dizendo que um se propaga uma distância d a mais do que o outro. Esse d aqui é o chamado atraso de marcha. E aí muita atenção e cuidado, porque o atraso de marcha, ele para provocar uma interferência do tipo construtiva ou destrutiva, tem que ser um múltiplo inteiro de lambda sobre 2, onde lambda é o comprimento de onda comum às duas ondas. Atenção! E aí muito cuidado agora, porque dependendo do valor de n, se n é par ou n é ímpar, eu defino que tipo de interferência. E aí para isso é muito importante que você saiba se a onda está em fase ou em oposição em fase uma com a outra. Quer ver? Sai a figura agora. Quando a gente tem as ondas em fase, ou a gente pode dizer também que em concordância de fase, sempre que n for par, ou seja, n for 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai, 2 vezes lambda sobre 2, 4 vezes lambda sobre 2, 6 vezes lambda sobre 2, a gente vai ter uma interferência do tipo construtiva, se estão em fase. E quando n é ímpar, 1, 3, 5, 7, por aí vai, a interferência é do tipo destrutiva. Muita atenção e cuidado com isso. Construtiva e destrutiva. Quando a onda interfere de forma construtiva, eu somo as amplitudes. De forma destrutiva, eu subtraio as amplitudes. Sempre que as ondas estiverem em fase e esse atraso de marcha for um número par de vezes lambda sobre 2, eu tenho uma interferência construtiva. Ives, mas se eu tiver em oposição de fase, aí é exatamente o oposto. Quando n é par, a interferência vai ser do tipo destrutiva. E quando n é ímpar, a interferência vai ser do tipo construtiva. Nesta questão, em que o atraso de marcha é d, ele diz que as fontes oscilam sem diferença de fase. Então, se não tem diferença de fase, elas estão em fase. Logo, é preciso que, para que haja uma interferência com máxima intensidade, eu tenha uma interferência construtiva. Logo, esse d tem que ser um número n par de vezes lambda sobre 2. Então, esse d ele pode ser 2 vezes lambda sobre 2, que é lambda, ou 4 vezes lambda sobre 2, que é 2 lambda, ou 6 vezes lambda sobre 2, que é 3 lambda, ou por aí vai. Então, veja que o valor de d só tem uma alternativa que corresponde a isso, que é a alternativa da letra C, que diz que d é igual a lambda. D poderia ser lambda, ou 2 lambdas, ou 3 lambdas, ou 4 lambdas, mas nenhum valor diferente destes. Então, a alternativa correta é a letra C, de coisa fácil. Lembra, quando estão em fase, para que haja interferência construtiva,
o atraso de fase tem que ser um número par de vezes lambda sobre 2. Tranquilo?